Capítulo 17. Inu. Terceiro dia de treinamento. Hoje, levantei super disposta. A vermelhidão das queimaduras já estava começando a ficar rosada, e isso me deixou feliz. Se ficasse um pouco mais clara, a maquiagem faria o resto do trabalho. Acordei cedo, tomei o café da manhã. Agora que Rose deu um jeito na comida de Jill, ficou fácil de comer. E acredito que isso estava ajudando, e muito. Da mesma forma como anteriormente, fui junto com Jill para o treinamento. Eu sabia que era apenas o terceiro dia, mas me sentia cada vez mais familiarizada com tudo aquilo. O treinamento com Jill foi cansativo e doloroso, porém, nada muito difícil. Ele me fez realizar diversos exercícios de resistência, como flexões, abdominais, agachamento, entre outros. Após muita zoação, risadas e discussão, se eu devia ou não ir ao treinamento de Chan, aqui estou, sentada de frente para a pedra branca em posição de lótus. Está preparada? Chan perguntou. Depois de quase morrer ontem carbonizada e loucamente estar fazendo isso de novo? Não estou preparada, mas aqui estamos. Levantei os braços até a altura da cabeça em gesto de quem diz, eu não tenho escolha? Desculpe, mas a situação de ontem foi um erro meu. Prometo que não acontecerá de novo. Preparei condutores de magia caso aconteça novamente. Reparando bem, realmente dessa vez não havia somente as pedras, mas ao redor delas estavam pequenos bastões de ferro negro de aproximadamente 20 centímetros, um para cada pedra. E esses condutores fazem o que exatamente? Não entendi sua explicação direito quando cheguei. Cada pino negro desses foi moldado com minha magia. Como participarei do ritual dessa vez, conseguirei ver o que acontece. Se alguma coisa sair errado, minha magia irá drenar ou selar se necessário qualquer magia fora de controle. Por isso, fique tranquila e se concentre agora, se possível, ok? Ok, senhor. Chan riu após ver minha continência, que fez eu perder um pouco o equilíbrio e bambear para o lado. Eu também estou aqui. Olhei para o lado e vi o lindo sorriso de Jin me encorajando também. Olhei para Jill. Ele estava novamente recostado na parede, fingindo estar dormindo. Mas eu sabia que ele estava preocupado demais para dormir e isso me fez rir, levando então uma bronca de Chan. Eu estava com um pouco de medo, mas resolvi fechar os olhos e me concentrar para visualizar o núcleo da pedra branca. No começo foi bem difícil. Acho que o medo me restringiu um pouco, mas depois de alguns minutos comecei a ver tudo branco. Tudo se tornou silencioso. Havia um infinito de branquidões e eu estava perdida. Não sabia o que fazer ou para onde ir, mas sentia como se tudo aquilo fizesse parte de mim. A solidão causada por aquele espaço era assustador. Caminhei por aquele vazio durante algum tempo. Não havia nada, apenas luz e branco. Estava quase desistindo, porém vultos mais brancos ainda passavam por mim. Me virei assustada, mas não havia nada. Eu conseguia ouvir as batidas do meu coração. O som era quase palpável naquele silêncio. Depois de me acalmar novamente, vultos passaram por mim. Mas dessa vez, não me assustei. Apenas continuei andando como se tudo aquilo fosse eu. Depois de alguns passos, os vultos aumentaram. Depois de se acostumarem um pouco, comecei a perceber que os vultos continham formas, possuíam asas e brilhavam ainda mais do que o branco. Tentei tocá-los, mas eram rápidos demais. Fiquei vislumbrando todos eles durante algum tempo, e por incrível que pareça, lembrei do nome do espírito branco. Uraf. Chamei. Eu não entendo de magia ainda. Nem sei se o que eu estou vendo aqui é real. Mas se eu for digna de sua presença, apareça, Uraf. Eu fiquei impressionada comigo mesma. As palavras saíram mais bonitas e naturais do que eu pensei. Depois de esperar algum tempo e nada acontecer, resolvi abrir os olhos e encerrar tudo. Porém, algo belo e incrível me fez parar. Sua forma era magnífica, esplêndida e maravilhosa. A primeira coisa que me chamou a atenção foram suas asas. De tão brancas se tornavam transparentes. Emitiam brilho. Sua forma era totalmente perceptível. Você sabia que estava ali, mas assim como o vento puro, era intangível. Possuía olhos como diamantes, eram transparentes, mas brilhavam. Eu era muito branca, mas a pele dele era como se fosse luz de tão lisa e transparente. Seus braços eram finos e longos, possuía 5 garras no lugar dos dedos, também longos e finos. Seus pés e pernas eram como pés e pernas humanas, mesmo a beleza não se comparando, seu tórax e abdômen eram fortes e totalmente definidos. Em lugar das orelhas haviam 3 pequenos furos, formando uma espécie de triângulo.
Seu nariz era como a ponta de uma pequena flecha de gelo. Ele possuía aproximadamente 1,85 m de altura. Sua boca, que nem sei se existia, era imperceptível, e centenas de miniaturas, fadas, talvez seu próprio espírito, o rodeavam. Esses eram os vultos que eu havia visto anteriormente, pensei. O Uraf. Você é Uraf? Indaguei automaticamente. A criatura, Deus ou espírito, eu não sabia ao certo o que ele era, apenas ficou em silêncio. Começou a me rodear e a cada passo parecia como se o vento sussurrasse em meus ouvidos e tocasse minha pele. Após completar os 360 graus, ele parou novamente em minha frente. Eu estava com medo, mas não queria correr. Era como se eu estivesse destinada a estar ali. Depois de me encarar numa velocidade absurda, seu braço atravessou meu corpo. Sangue, dor. Na realidade, não doía. Não havia sangue. As imagens foram trepidando, virando ondas até que Uraf, com suas miniaturas, foram se dissipando, junto com todo o cenário, e antes de conseguir abrir os olhos, os sussurros do vento que ouvi se tornaram palavras. O soprar do vento é como uma brisa de proteção e calma, solidão, dor e morte. Depois disso, abri os olhos e percebi que estava na mesma posição. Estava dentro do hexagrama com as pernas cruzadas e não em uma cama novamente. E além de me sentir diferente, a pedra branca continuava brilhando com toda a intensidade. Chan? Eu chamei, mas eu já sabia o que ele iria dizer. Parabéns! Chan e Jin aplaudiram juntos. O espírito do Arte escolheu. Chan e Jin sorriam. Então, quer dizer que eu realmente sou uma maga? Sim. Eu apenas suspirei e me deixei cair de costas no chão. Realmente, o destino brinca conosco, porque eu estava realmente me sentindo bem como nunca havia me sentido. Estava feliz, mas triste ao mesmo tempo, porque a minha afinidade era justamente a magia que havia matado o irmão de Diu. Como será que ele iria reagir a isso? Será que continuaríamos amigos da mesma forma? Éramos realmente amigos? Ou tudo era uma ilusão da minha mente? Eu estava realmente preocupado com a reação de Diu, mas... Hey, até quando vai ficar deitado aí? Gostou tanto de ser maga assim que não quer voltar para casa comigo? Diu estava sorrindo com seu rosto muito perto do meu. Ai! Nesse momento, com o susto de Diu estar tão perto, corei e automaticamente me levantei rapidamente, fazendo nossas cabeças colidirem. Você tem o crânio mais duro do que eu pensei. Acho que devo incluir movimentos com ele no treinamento. Diu ria enquanto eu esfregava a testa de dor e olhava para ele. E qual é sua afinidade? Branco. Por um momento, fiquei apreensiva em saber qual seria a reação. Mas ele apenas deu um largo sorriso e respondeu. Ar. É uma excelente afinidade. Yaya possuía a mesma. Ele abaixou o olhar, mas não estava triste. Acredito que estava somente lembrando. Entendo. Eu gostei que ele não ficou triste, mas o que eu não gostava é que tudo em mim, segundo ele, lembrava ela. Eu não sei porquê, mas eu não queria que ele me visse apenas como o fantasma de outra pessoa, mas sim como eu mesma. Droga. O que foi? Não gostou dessa afinidade? Não, quero dizer. Não é isso. Eu gostei muito. Estou me sentindo super bem. Isso é ótimo. Se possível, futuramente quero que tente utilizar sua magia em nosso treinamento também. Mas você... Fui interrompida pelo toque da pele de Diu em meus lábios. Ou, melhor, do toque do seu dedo indicador pedindo silêncio. Não é porque não gosto de magia que não conheço sobre ela, e como ela é importante para o mago. O fato de eu não gostar não justifica que ela não seja algo útil ou bom. Ele deu um leve sorriso, retirando o dedo de meus lábios. Apenas fiquei em silêncio. Que tal você me contar como foi enquanto seguimos para casa? Mas e o treinamento? Shen disse que por hoje é só, que amanhã esta etapa já estará concluída, e deixou isso aqui para você. Jill levantou e colocou 6 livros grossos empilhados em minha frente. Hein? Exclamei. É para você ler todos. Amanhã você terminará o treino de hoje e fará um teste teórico com ele. Boa sorte. Jill ria muito, tirando onda. Como Shan e Jin já haviam se retirado enquanto eu me perdia nos pensamentos, apenas segui Jill. Contei a experiência que tive durante o caminho e ele me explicou que as habilidades de cada espírito são voltadas a um elemento ou parte da natureza. No caso de Uraf, era o ar. Enteive o fogo. Vinafre o relâmpago. Demian, a escuridão. Shivana a água e Elfis a terra. Eu já havia lido sobre isso em livros que o Shan me dera anteriormente, mas deixei de o continuar como se eu não soubesse de nada.
Após chegarmos na casa de Rose, tomei um banho em uma banheira que ela tinha caso precisasse se refrescar durante a noite. E não, dessa vez não adormeci, mas segui noite adentro tentando absorver as informações mais importantes de alguns livros enquanto Jun roncava, até a hora em que os livros se tornaram meu travesseiro. Capítulo 18. Iano, quarto dia de treinamento. Hoje, acordei com muito mais sono do que de costume. Dessa vez, Jill havia me acordado. Não que eu achasse ruim acordar olhando para aquele gato maravilhoso, mas realmente queria dormir mais. Com alguma dificuldade, antes de me arrumar, me arrastei até onde estava a banheira. Me molhei da melhor forma que pude para despertar do sono. Me aprontei, tomei café que ajudou muito a despertar e segui jornada para mais um dia difícil. Não me lembro direito, mas tenho saudades da minha era, em que o único exercício era andar em super skates, patins ou simuladores de games. No treinamento de hoje, Jill me fez exercitar todos os alongamentos e exercícios de resistência anteriores. E ainda me fez correr muito, e fiquei tão suada que achei que viraria água. Depois desses exercícios chatos, almoçamos e seguimos novamente à casa de Chan. Dessa vez, não precisamos esperar Chan abrir. Cumprimentamos a mãe dele e seguimos direto para o porão. Hey! Chan nos cumprimentou enquanto ajudava Jin a moldar a forma de uma pequena quantidade de água. Nossa, muito louco. Eu também vou fazer isso? Saí correndo do lado de Jill e segui para perto dos dois. Não acreditava no que estava vendo. A água entre as mãos de Jin estava flutuando e conforme ela focava, a água passava de uma esfera para um triângulo, depois uma linha reta. Eu não conseguia parar de olhar, até que a água, como se perdesse a gravidade, caiu e se espalhou pelo chão. Faz de novo, pedi. Jin me olhou e deu um leve sorriso. Ela não pode. Por quê? Ela me mostrou as mãos, estavam tremendo muito. Se ela continuar, ela não poderá te ajudar, pois moldar um elemental requer muita concentração e energia. Chan explicou. Entendi. Apesar de ser legal, é muito difícil, certo? Falei olhando para ela, que balançou a cabeça positivamente. E aí, como foi o treinamento de hoje, Jill? Chan perguntou. Foi produtivo, porém só estamos treinando o condicionamento corporal dela. E já estamos no 4º dia. Acho que precisarei dos seus dias também. Sem problemas. Ela progrediu bastante. Iano, enquanto o Jin descansa, quero ver o que você aprendeu com os livros. Ok. Hoje vou deixar vocês. Tenho que praticar novas técnicas também, Jill disse despedindo. Ah, eu resmunguei mais alto do que pretendia, porque Chan riu e Jill se virou com aquele sorriso metido e piscou me fazendo corar. Me senti uma idiota. Logo Chan me fez sentar de frente para ele. Jin se sentou ao meu lado. Eu sempre quis ter uma irmãzinha mais nova. Chan começou perguntando o básico, como o nome dos espíritos, afinidades, elementais e cores. Depois me perguntou sobre fusões elementais, sobre que cada elemental é único, mas se combinado com outro de algum parceiro, ou mesmo puro, que seria da natureza, que é possível criar um elemental diferente, como o vento e a água que formam um gelo. Eu só me lembrava desse. Foi aonde ele me mandou estudar mais. Ele queria o quê? Que eu conseguisse ler todos os livros em uma noite? Tem a água e a terra que formam lama, Jin acrescentou. Exatamente, Jin, muito bem. Eu não ganhei um muito bem, isso é errado. Ri de mim mesma com esse pensamento. Se concentre, Eno. Ok, senhor. Jin riu. É possível fundir o elemental com objetos também, Eno? Sim? Não tinha certeza, mas lembrei da história de Jiu. Sim, não é só possível, como a maioria dos magos que são guerreiros utilizam essa técnica. Tenha isso em mente. Eu apenas concordei. Ele continuou explicando mais algumas coisas sobre o conselho, defesas e ataques de magia, entre outros que me pareceram muito doidas. Mas depois de ver Jin, eu acho que compreendi. Então, nunca se pode defender uma magia com o próprio corpo? Jin perguntou. Não é o correto, Jin, porque se uma magia diferente da sua penetrar em seu corpo, haverá uma rejeição, deixando você vulnerável aos demais ataques. Por isso, a maioria dos magos usa cajados ou algum outro tipo de arma, tanto para aumentar o alcance como para se defender. Entendi. E no caso de Jiu? Não me contive, tinha que perguntar.
Boa pergunta. No caso dele, se a magia o atingir, causa um grande dano dependendo da intensidade. Porém, o efeito é muito reduzido em comparação a nós, porque o ferimento será externo e não uma reação interna como no nosso caso, entendeu? Então, ele leva vantagem? Jin questionou. Teoricamente sim, mas isso depende muito da intensidade da magia, e caso ela esteja fundida com uma arma. O impacto da arma será acrescido de força e também haverá o dano de magia. Então, se pensarmos corretamente, ele tem mais desvantagens do que vantagens, certo? Ambas balançamos a cabeça em concordância. Depois de exemplificar mais algumas coisas, seguimos novamente para o hexagrama. Dessa vez me concentrei em elfos. O interior da pedra era como se fosse uma mata virgem. Eu senti o cheiro das plantas, da terra, o barulho dos animais. Era como se eu fosse a floresta, assim como também me senti com o fogo, e o próprio espaço em branco, como a eletricidade da pedra amarela em mim. Porém, como as outras pedras, com exceção da branca, essa também se apagou. Abri meus olhos, olhei para Jin e para Shan. Ambos balançaram a cabeça, então segui para a última pedra. Depois de alguns segundos com os olhos fechados, visualizei a pedra azul. Era como estar na presença do próprio mar. O barulho das águas, o cheiro salgado, mas não era somente isso. Também conseguia ver e sentir as nuvens e o céu. Era como se ambos fossem a mesma coisa. Em alguns momentos, visualizei as águas saírem, baterem em mim e sumirem. Consequentemente, a visão sumiu e quando abri os olhos, mais uma pedra havia se apagado. Então, sua única afinidade é com Uraf, Shan exclamou. Aparentemente sim. Isso é ruim? Não. Ter afinidade com o elemental é incrível por si só, mas normalmente a magia do tempo exige pelo menos o chamado de 3 elementos. Como assim? Eu estava sem entender nada. Você viu apenas Uraf? Vi ele e os olhos de Intave. Intave eu sei, mas se você tivesse afinidade com ele, as chamas não a teriam queimado. Nenhum outro espírito lhe respondeu? Não. Estranho, mas não podemos nos preocupar com isso agora. Vamos para a segunda etapa do treinamento. Uhul, que farei? Estava ansiosa para fazer como Jin. Já que descobrimos a sua afinidade, vamos tentar chamá-la. Assim como eu chamei Uraf? Não exatamente. Está vendo a pedra branca? Olhei para a primeira ponta central. Sim, está aqui. Se concentre na pedra de novo. Porém, em vez de entrar no interior dela, imagine você extraindo tudo aquilo para você, como se aquela fosse uma parte do seu corpo que estivesse faltando. Você consegue? Claro, respondi já fechando os olhos. Não. Para esse treinamento, não feche os olhos. Se concentre apenas. Ok. Achei estranho, mas concordei. Depois de 1 hora sentada, minhas pernas adormeceram. Minha bunda estava quadrada. Estava com sono. E nada, absolutamente nada aconteceu. Shan, quanto tempo ficarei aqui? Soei muito irritada. Pode parar. Amanhã tentamos de novo. Jill já está aqui te esperando. Tentei o mais rápido possível descruzar as pernas e ficar de pé, mas elas estavam travadas. Que inferno! De tanto tentar, caí para trás com as pernas ainda cruzadas e naquele momento Jill entrou. Ha ha ha! O que foi isso? Está treinando algum tipo de dança macabra? Depois de dizer isso, Jill junto a Shan riram tanto que até saíram lágrimas de seus olhos. Eu estava muito irritada, ele iria ver só. Depois de zombarem comigo e me pedirem desculpas, nos despedimos de Shan e Jin e voltamos para casa. Jill deveria ficar acordada esta noite se quisesse sobreviver. Pensei comigo mesma, bolando um plano diabólico. Ao chegar, fui tomar um banho, e Jill foi para o quarto. Provavelmente, quando eu voltasse, ele estaria dormindo. Logo após o banho, separei todas as ervas de maquiagem. Aquela maquiagem tinha um pequeno defeito. Ela não saía apenas com água. Era necessário uma espécie de chá que Rose havia me ensinado a fazer para removê-la. Logo depois que se aplica a maquiagem, seca na pele aderindo aos poros. Ficava muito bonita nas mulheres, mas como Jill reagiria ao acordar todo pintado e não conseguir retirá-lo? Saí dando risadas malignas do banheiro e segui para o quarto determinada a me vingar. Abri a porta lentamente, fazendo o menor barulho possível. Como previsto, Jill já havia adormecido. Nas pontas dos pés, segui até onde Jill estava deitado. Para minha sorte, ele estava deitado de costas. Peguei todos os preparativos e lentamente me aproximei para pintá-lo. Mas antes que a ponta do lápis tocasse seu rosto, me vi de costas com ele em cima, segurando os meus braços abertos. Seu olhar era amedrontador.
Naquele momento, ele não parecia tão belo. Estava com a expressão de um assassino. O que você estava fazendo? Falou, soltando os meus braços e suavizando a expressão. Desculpe, eu ia fazer apenas uma brincadeira. Ele apenas resmungou e ia se levantando. Você vai sair sem falar nada? Irritada com aquele comportamento, antes dele se levantar, chutei seu tornozelo e, sem intenção, fiz ele se desequilibrar. E novamente nossos olhos se encontraram e foram se aproximando cada vez mais, até que nossos lábios se tocaram. Aquele momento provavelmente durou alguns segundos, mas foram os melhores segundos da minha vida, até que minha consciência retornou. Saia! Gritei, empurrando-o com os 2 pés. Me afastei um pouco para trás, ainda sentada. Estava totalmente vermelha. Desculpe, não foi minha... Saia! Novamente gritei, interrompendo. Ele olhou assustado, levantou-se, abriu a porta e saiu sem nem olhar para trás. O que deu em mim? Sou muito burra. Sussurrei as palavras, tocando levemente os lábios com os dedos. Me levantei, caminhei até a rede, sentindo ainda a sensação em meus lábios. Adormeci.